Olá, galera. Então, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia. Então, eu estou aqui para a gente continuar a nossa história, o Evangelho Secreto da Virgem Maria. E vocês estão no canal Nós e Vós Contando Histórias. Então, venho pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, ative o sininho de notificações, compartilhe os nossos vídeos, deixe o like de vocês, isso vai nos ajudar, ajuda a gente a crescer. Então, nós vamos para mais um capítulo do nosso livro, o Evangelho Secreto da Virgem Maria, de Santiago Martim. Esse livro fala de um manuscrito, é a tradução de um manuscrito, que uma monja recebeu, uma monja de nome Egéria, recebeu de um outro monge em Jerusalém durante uma viagem que ela fez, no século IV, tá? Então, esse livro é a tradução desse manuscrito, ok? Então, vamos lá para a gente conhecer? A luta era de morte, era a guerra plena, a última batalha entre o bem e o mal. Agora havia chegado o momento final. A serpente levantava de novo a sua cabeça poderosa, porém desta vez sem disfarce, sem seduções ocultas, abertamente. Queria devorar o resto do bem que havia permanecido na terra. Queria acabar com os que haviam lutado para serem fiéis ao seu Criador. E ali estava meu filho, só a caminho do Monte da Caveira, o caminho do trono do maligno, para ser imolado. O que ela, a astuta sedutora, não sabia era que junto a esse homem havia uma mulher, e que essa mulher era sua mãe, e contra o amor de uma mãe, nem a serpente exerce seu poder. Se por uma mulher havia entrado o pecado no mundo, uma mulher teria que apoiar o homem na sua luta contra esse pecado. E essa mulher escolhida era eu. Sim, João, aquela noite soube o que estava se passando, o grande combate que transcorria entre o bem e o mal. E aquela noite soube que o meu pé pisava na cabeça da serpente, enquanto ela, desesperada pela derrota, mordia-me inutilmente o calcanhar. Minha força, que só pode ter uma mulher que é mãe, ajudou meu filho a derrotar a serpente, o maligno. A vitória foi sua, por certo, pois ele era Deus, e foi ele quem morreu na cruz, carregando os pecados do mundo. Eu estava consciente de tudo isso e sabia que não podia permitir um pequeno devaneio sequer em algum sentimento que estivesse longe de Deus, do amor, da aceitação de sua vontade. Aquela noite eu lutei junto com meu filho contra o mal. Eu o amparava enquanto ele cambaleava, para que ele pudesse vencer e acabar definitivamente com o poder do Senhor das Trevas. Por isso perdoei, por isso rezei também por Judas e por todos aqueles que o matavam.
como fez meu filho na cruz. Por isso não ralhei contigo nem com os outros. Por isso aceitei ser tua mãe e mãe de todos, inclusive daqueles que tanto mal haviam feito e continuavam fazendo a meu filho. Porque para vencer o mal, só se pode empregar o bem, e porque o mal começa a ganhar terreno quando o bem decide utilizar outras armas diferentes do perdão, da misericórdia. Mas isto é adiantar acontecimentos, João. Antes aconteceram outras coisas. Tu, com Filipe, Tomás, Tiago e Judas Tadeu, meus sobrinhos, chegastes a Betânia e despertastes todos da casa, comunicando-lhes as más notícias. Lázaro, após se recompor da surpresa, pensou em organizar a defesa. Urgia avisar os amigos de Jesus, principalmente Nicodemos e José de Arimateia, para que mediassem no sinédrio e evitassem sua morte. Pedro, com seu irmão Tiago e alguns mais, haviam ficado em Jerusalém, vagando em torno do lugar para onde Jesus havia sido conduzido. Os outros fugiram, salvo o traidor Judas Iscariotes, que foi embora com seus cúmplices. Quando te pusestes na minha frente, João, recorda-te, caíste de joelho e me pediste perdão por estar ali, vivo, em lugar de estar morto no Horto das Oliveiras, por defendê-lo. Quanto o amavas, e ele a ti, João. Eu te fiz levantar, e já como tua mãe, antes que ele o pedisse, tive que te consolar e te assegurar que o perdão de Deus já estava concedido, porque Jesus o estava ganhando para nós com aquilo que estava ocorrendo. Lázaro, suas irmãs e todos vós insististes para que eu não me movesse de Betânia. Compreendi que era melhor, pois não podia aproximar-me fisicamente de meu filho, enquanto que da solidão de meu quarto podia estar em contínua comunicação com ele. Assim, todos vós fostes repentinamente embora para Jerusalém, e nós, as mulheres, ficamos sozinhas em casa. Eu não duvidei de nada, organizei a verdadeira defesa, primeiro com Marta e Maria, e logo depois com minhas primas e com as outras mulheres que acompanhavam e amavam tanto a Jesus. Enquanto vós andáveis de um lado para o outro, à noite pela madrugada, buscando quem pudesse interceder, e de vez em quando levando a cabo traições como aquela penosa negativa de Pedro. Nós sabíamos o que fazer, rezar. Cada uma que chegava se unia ao nosso grupo e se punha de joelhos na grande sala principal da casa de Lázaro. Depois dos primeiros momentos de surpresa e choros, consegui acalmá-las. É hora de nos comportarmos como mulheres, disse-lhes. Não se trata agora de chorar nem de se lamentar. Meu filho ainda está vivo e precisa de nós. Não precisa de nossos gritos nem de nosso desespero, e sim de nossa oração e nossa fortaleza. Temos que ser fiéis a Ele, e isso significa que temos que crer precisamente neste momento no que Ele nos ensinou, que o bem é mais forte do que o mal e que o amor é mais forte do que o ódio. Vamos rezar, vamos suplicar ao Todo-Poderoso que o apoie na luta e que lhe conceda a vitória. E aconteça o que acontecer, vamos manter a nossa fé naquilo que Jesus nos ensinou, que Deus é amor infinito. O alvorecer nos surpreendeu rezando. Levávamos horas de joelho. Em dado momento, compreendi que o pior já havia passado. Aquela graça especial que me havia sido concedida e que me permitia estar em comunhão com Ele, havia-me feito vivenciar não só a angústia do horto, como também o medo que ele sentiu enquanto estava naquele cárcere que era como um poço.
Agora sentia que ele estava terrivelmente esgotado e notei com toda clareza que me chamava: Mãe, vem, acode-me, necessito de ti. Levantei-me, todas me olhavam. Compreendiam que Deus havia me comunicado algo. Tinha o cabelo em desordem, os olhos vermelhos, porém não havia derramado nenhuma lágrima. Disse-lhes: vamos a Jerusalém. Meu filho me chama. O final está perto e ele precisa de nós ao seu lado. Sem pensar duas vezes, todas nos pusemos a caminho. Íamos depressa, acelerando os passos, porque eu sabia que restava pouco. Apesar da minha idade e de meu esgotamento, corria mais do que andava. No caminho, senti, um atrás do outro, os 39 golpes que lhe deram. Senti também os horríveis ferimentos da coroa de espinho enterrada em sua cabeça inocente. Caí ao solo em mais de uma ocasião, esgotada por aquela terrível surra. Mas, antes que minhas companheiras me levantassem, já estava eu de pé, correndo, sem notar que minhas mãos sangravam, meus joelhos estavam feridos como os seus. Chegamos a Jerusalém e vimos que a cidade era um formigueiro. Não tivemos que perguntar a ninguém. A notícia havia corrido de boca em boca e muitos se dirigiam até o Monte do Calvário para contemplar o espetáculo que se anunciava. Já haviam condenado Jesus, o governador Pilatos já havia ditado a sentença e lavado as mãos. Cercava a hora de tirar o réu da Torre Antônia e o conduzir até o local do suplício. Nós formávamos um grupo de mulheres perdidas entre a multidão. Não sabíamos para onde ir nem o que fazer. Às vezes não podíamos deixar de escutar os comentários das pessoas. Uns diziam que estavam procurando todos os seguidores de Jesus e que os sacerdotes haviam colocado patrulhas em toda a cidade para deter quem havia se destacado entre seus seguidores. Outros lamentavam o ocorrido porque diziam que Jesus era um bom homem, que tinha grande poder para fazer milagres, embora tivesse se excedido em suas atribuições e desafiado muita gente poderosa. Para outros, a questão era prever se aconteceria algo espetacular no último momento, se Jesus pregado na cruz não realizaria alguma ação extraordinária, manifestando sua condição prometido Messias. Todos concordavam que havia chegado a hora da prova definitiva. Se ele era o Messias, não podia morrer crucificado. Se morresse crucificado, tratava-se de um impostor e, portanto, os sacerdotes haviam procedido bem em colocar freio em seus delírios de grandeza. Aturdidas e sem saber o que fazer, pensamos em nos dirigir até a Torre de Antônia, mas foi impossível chegar perto pela grande quantidade de soldados romanos que se encontravam no local. Então nos deixamos guiar pelo povo e fomos até o Monte do Calvário, fora das muralhas da cidade. Custava-nos muito caminhar no meio da multidão. De repente, quando já nos encontrávamos próximos da porta da saída da cidade, uma gritaria enorme nos imobilizou. A rua era muito estreita, com lojas de ambos os lados, que não haviam fechado suas portas para aproveitar a multidão e tentar fazer algum negócio com as pessoas que passavam. Não havia condições para nos movermos, nem para nos refugiarmos. Porém, conseguimos nos colocar em um canto, como faziam os outros. Imediatamente soubemos o que ocorria. A comitiva com o réu já havia saído da Torre Antônia e se dirigia ao Calvário. Iam o mais rápido possível para abreviar o percurso e evitar o temido contragolpe dos supostos partidários de meu filho. Porém, desses partidários não ficara nem rastro. Parecia que só nós estávamos lá, confundidas na multidão, sem medo,
porém com o coração latejando. Minha prima Maria estava a meu lado e chorava, pensando em meu filho, porém também na sorte do seu. Do outro lado encontrava-se a outra Maria, irmã de Lázaro e Marta, a que chamam de Madalena. Marta também se encontrava perto, bem como Maria de Cleófas, mãe de Simão e de Judas Tadeu. Neste momento, tu apareceste, João. Não podes imaginar a alegria que tive quando te vi. Estavas assustado. Quando nos vistes, correste até nós, cruzando a rua, apesar de que já se acercava a patrulha de soldados, abrindo caminho e dando golpes em uns e em outros, para que deixassem o trajeto livre. Tu te atirastes em meus braços e começastes a chorar. Uma vez mais, não se pode fazer nada, disseste-me. E para concluir, não deverias vê-lo. Eu ouvi e não é mais o mesmo. Não deverias vê-lo. Eu te apertei com força, João. Com mais força ainda apertei os dentes. Ergui os olhos ao céu e lhe supliquei ajuda para poder chegar ao final sem desfalecer. Se durante umas horas aquela comunicação especial que tinha com Jesus havia diminuído devido ao curso da viagem, agora sentia poderosíssima. Aproximava-se por aquela ruela que era um verdadeiro caminho da amargura. Aproximava-se entre o grito ou o silêncio das pessoas, porém eu o sentia muito mais perto. Em meu interior, em meu coração, em meu pensamento. Eu não ouvia com os meus olhos, mas minha alma sabia como estava a sua, e sabia, além do mais, que acontecia o mesmo com ele. Ele me procurava e me havia encontrado. Senti que me pedia o que me advertiu, que reclamaria de mim. Fidelidade, fé, apoio. Eu o senti inteiro, muito inteiro, apesar de estar extraordinariamente esgotado. Fechei os olhos e me pus a rezar. Aquela foi uma oração estranha que eu nunca pude abandonar. Rezava a Deus e também rezava a Ele. Sim, a Ele, que me parecia cada vez mais com menos véus que ocultassem sua identidade divina. Sem dúvida, quando tentei pronunciar seu nome e dizer Jesus, não pude fazê-lo. Ele estava dentro de mim e eu me havia identificado plenamente com ele. Então abri os olhos e o vi quase ao meu lado. Minhas companheiras gritaram, sobretudo Madalena, que tanto o amava. Eu não. Ele estava me olhando. E que olhar era aquele, João? Procurava em meus olhos o que precisava encontrar. Fé e esperança. É sua mãe, ouviu-se alguém do povo gritar. Imediatamente, vários soldados se colocaram entre nós, como se fôssemos perigosas, enquanto o empurravam para que passasse rápido por aquele trecho da rua. Não pudemos nos dizer nada, somente olhar-nos foi o suficiente. Eu vi sua dor e ele a minha. Ele viu minha fé, bebeu dela e saciou-se com ela, enquanto eu estava consciente de que se apoiava em mim e suportei o peso de todo um Deus que precisava da ajuda de um ser humano, ainda que esse Deus seja também um homem e esse ser humano seja sua mãe. Sei que o peso iria me esmagar, mas eu mesma me agarrei ao outro Deus, ao mesmo e único Deus, aquele a quem chamamos de Pai. Enquanto um apoiava a mim, eu o apoiava no outro, como se tratasse de uma estranha ponte, como se através de mim a divindade se colocasse em contato consigo mesma. Decidida como estava a levar até o fim essa estranha separação que era necessária para que meu filho bebesse até o fundo o cálice da amargura.
Levaram-no logo. Eu não o vi cair, como me contaram depois. Vi, sim, a mulher que, cheia de piedade, limpou seu rosto com um lenço e, atrás da comitiva, bem perto dos soldados que fechavam o pelotão. Ali nós nos pusemos também, contigo. Ela se chamava Verônica, e ao saber que eu era sua mãe, dirigiu-me a palavra e, após abraçar-me fortemente, mostrou-me o que levava nas mãos. Olha, disse-me, e ali estava ele, seu rosto desenhado no pano branco, seu sangue manchando-o todo. Sua imagem, antes tão bonita, estava agora desfigurada pela tortura, reconhecível naquela tela. Dou-te, acrescentou, é teu. Não sei como isto ocorreu, mas aqui está. Peguei o lenço e coloquei meu rosto junto ao seu, fazendo esforço para não me deixar levar pela emoção, pois sabia que se começasse a chorar, não poderia mais me conter. E meu filho não precisava de uma mãe desesperada, e sim de uma mulher forte que o amparasse em seu desespero. Então dei-o a ti, João, que olhaste surpreso e guardaste como o fizeste até agora. Logo chegamos ao pé da rocha chamada de Caveira, onde crucificavam malfeitores. Já havia 2 homens pregados em suas respectivas cruzes, e no centro se elevava o mastro vertical sobre o qual teriam que içar o outro, o que levaria pregado o meu filho. Detiveram-nos antes de chegarmos. Assim não pude ver nada, pois por mais esforços que fizéssemos, não pudemos abrir passagem. Creio que foi um presente de Deus para mim, pois assim não tive que contemplar como introduzir os cravos em suas mãos, nem como despojava de suas vestes aquela túnica que eu mesma havia tecido cuidadosamente, sem uma costura sequer, e que a tantos maravilhava. Vi quando começaram a levantá-lo. Primeiro se fez um poderoso silêncio. Todos se calaram, até os que mais odiavam. Talvez fosse o momento do milagre. Se o céu tivesse que intervir, deveria fazê-lo naquele momento, ou não o faria mais. Eu sabia que nada de extraordinário iria ocorrer, porque o extraordinário já estava ocorrendo. Deus, assassinado pelas criaturas de Deus, com a permissão de Deus, para salvar as criaturas assassinas. Era esse o milagre, mas as pessoas esperavam algum gesto. O silêncio se manteve por alguns instantes, até que o pregaram definitivamente. Após apoiarem seus pés no suporte que havia na cruz, de repente explodiu a gritaria. Os insultos eram tremendos e os próprios soldados tiveram que intervir para afastar dali os mais cruéis e encarniçados de seus inimigos. Eu, apesar de esperar por tudo isso, mal acreditava no que via e ouvia. Vi uma mulher normal, uma dona de casa, profetizar barbaridades e ameaçá-lo com o punho cerrado. Vi um que havia sido paralítico e que ele o curou, cuspir nele agora e amaldiçoá-lo. Vi os sacerdotes e fariseus abraçarem-se uns aos outros de alegria e vibrarem, porque por fim seu inimigo estava irremediavelmente perdido. Então desabei. Nem sequer tu, que te mantiveste todo o tempo ao meu lado, pudeste evitá-lo. Foi o único momento. Não falo de desespero, nem sequer de desalento, e sim de esgotamento. Vários de vós me levantaram e alguém colocou um pouco de água em meus lábios. Apenas voltei a mim, quis colocar-me de pé de novo. A gritaria prosseguia, porém já não me preocupava mais o que as pessoas diziam.
Só me importava uma coisa: como estava meu filho. Importava-me saber se ele percebera que eu estava esgotada e se meu desfalecimento havia repercutido em seu ânimo. Assim que, exausta como estava, com as pernas trêmulas e a cabeça girando, supliquei-vos que me ajudasseis a chegar às primeiras filas, como se houvessem dado em mim todos os golpes que ele havia recebido pouco antes no pátio da Torre Antônia. Mas dessa vez, apesar de não me restar mais força alguma, não me abati. Seu olhar me localizou em seguida e ambos nos apoiamos mutuamente. Eu tirava forças da sua debilidade, da consciência de que ele precisava de mim para resistir. Ele, com uma súplica muda, com suas mãos cravadas, buscavam um abraço impossível, o socorro que somente uma mãe pode dar. Eu não sei se antes disso havia dito algo, pois já fazia um tempo que estava crucificado quando conseguimos chegar perto dele. Outras testemunhas dizem que falou várias vezes e que inclusive gritou perguntando ao pai por que o havia abandonado. Talvez esse momento terrível tenha coincidido com o meu desvanecimento. Talvez esse momento de solidão, no qual não consegui ampará-lo, o tenha levado ao extremo do sofrimento. Porém, aquilo que tu e eu e as outras mulheres pudemos escutar nos momentos em que estivemos junto à cruz, não esqueceremos nunca. Sua boca se abriu com esforço, rompeu os coágulos de sangue que costuravam seus lábios e disse com clareza, olhando para ti e para mim: mulher, eis aí teu filho. E logo acrescentou: eis aí tua mãe. Qual a razão daquela entrega recíproca? Custou-me muito entender. E não que não te amasse muito, João. Estiveras ao meu lado desde que começastes a segui-lo. De todos os seus discípulos, eras o que ele mais amava e também aquele que eu mais amava. Em muitas ocasiões, havia sido seu mensageiro para transmitir-me palavras de esperança e informações exatas sobre o que estava ocorrendo. Ele te pedira várias vezes que cuidasses de mim, e isto nos aproximou tanto que, sem a necessidade de que ele dissesse mais nada, eu já te amava como um verdadeiro filho. Ele o sabia e, sem dúvida, se alegrava por ver-nos ali juntos. Minha obra, meu filho, morria, e Deus, que o havia dado a mim, agora o tirava-o de mim, privando-o da vida que ele lhe deu. Tirava-o de mim, suplicando-me que admitisse outros em seu lugar, e que eu amasse esses outros, incluindo os assassinos de meu filho, como ele amava. Sensível como estava para manter a comunhão plena com ele, notando que qualquer coisa o afetava, disse-lhe que sim, que tu serias a partir daquele momento meu filho, e que eu te amaria e cuidaria de ti como havia feito com ele. Foi então que Jesus disse, olhando para os soldados: tenho sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Um deles molhou uma esponja e a cravou na ponta de uma vara ou de uma lança, não me recordo bem, e aproximou dos lábios de Jesus. Meu filho a sorveu avidamente, e apesar da acidez, sei que aquele foi seu último consolo físico. Depois também compreendi de que ele tinha sede, ele que é a fonte que emana a água que sacia todas as sedes. E não houve mais nada. Muito pouco depois, apenas o soldado baixou a esponja, ele ergueu os olhos para o céu e em seguida para mim. Tudo está cumprido, disse-me, e deixando cair a cabeça sobre o peito, colocou definitivamente seu espírito nas mãos do Pai.
Não sei como explicar-te o que senti, João, pois eu mesma fiquei surpresa. Não foi só como se tirasse um peso de cima de mim, um peso que eu não desejava perder, porque esse peso era sua vida e sem sua vida eu não poderia continuar vivendo. O filho acabava de morrer e eu, sem dúvida, estava triste, mas não conseguia sentir desespero. Não podia. Era terrível para mim vê-lo ali, pendurado no madeiro, feito um farrapo, desfigurado, torturado até o indivisível, com a ferida da lança vertendo sangue e com a fronte e o rosto sujos de barro e sangue, e coágulos que saíam aos borbotões das feridas de sua cabeça, provocadas por aquela coroa de espinho. Era um espetáculo capaz de comover os mais duros e mais ainda a mim, que era sua mãe. Aquele era o fruto das minhas entranhas, e agora o via assim, destroçado e sobretudo já morto. Além do mais, eu havia estado tão concentrada em apoiá-lo com minha alma, sustentando-o em sua terrível luta, para que pudesse chegar até o final sem desfalecer, servindo de canal para que a força de Deus lhe chegasse incessantemente e não faltasse o que o próprio Deus lhe negava por outro lado. Estivera tão concentrada nisso que agora, uma vez morto, poderia entregar-me ao meu desespero, à minha dor, à minha própria amargura, pelo mal que me haviam feito, arrebatando-me meu próprio filho. Nesse estado, fostes me empurrando suavemente para que me afastasse dali. Devíeis acreditar que eu ficara louca, que o terrível espetáculo me havia transtornado. O caso é que me dissestes que Madalena e as outras mulheres se encarregariam de dar sepultura ao corpo de meu filho e que eu deveria ir para não mais ser arrastada pelo desespero. Tu foste buscar José de Arimateia e me deixastes aos cuidados de minha prima Maria. Já se aproximava a hora do crepúsculo e quase todos os seus inimigos, bem satisfeitos com sua obra, tinham ido embora. Junto ao corpo dos condenados só ficaram os soldados, alguns poucos curiosos e nós. Eu já me havia afastado alguns passos com Maria e Salomé, quando senti que não podia ir embora daquela maneira. Embora não soubesse o que estava acontecendo comigo, que tipo de sensação estranha era aquela que sentia. Percebi que aquele cadáver que ainda jazia na cruz era do meu filho e que não podia ir embora sem despedir-me dele, nem apertá-lo pela última vez em meus braços. Apesar dos protestos de minhas companheiras, voltei, quase me arrastando, sem forças. Voltei a me colocar diante do trágico espetáculo. Os soldados já tinham despregado da cruz um dos companheiros de suplício de Jesus, um tal de Dimas, que dizem ter morrido em paz. Seu corpo estava ali, no solo, dobrado, e, incrível que pareça, sem ninguém para chorar por ele, pois nem seus familiares se interessaram, e o outro ladrão estava sendo retirado da cruz naquele momento. Em seguida, eles se dispuseram a fazer o mesmo com meu filho. Então Madalena se aproximou deles e suplicou que nos deixassem ajudar, que nos permitissem cuidar daquele corpo, já que o mensageiro fora pedir permissão a Pilatos para dar-lhe uma sepultura digna. Um dos soldados, aquele que lhe aliviara a sede com esponja embebida em vinagre, convenceu seus companheiros. Ele também se ofereceu para fazer a parte mais dura da tarefa, com o máximo cuidado, pois haviam baixado os outros e arrancaram-lhe as mãos.
Foi assim como tive novamente em meus braços. Estava morto, seu coração já não batia mais. Já não brilhavam seus olhos, que continuavam terrivelmente abertos. A espantosa coroa havia caído e se viam as feridas abertas em sua cabeça. Por algumas ainda brotava um pouco de sangue e todo o seu corpo era pura chaga, com os golpes da flagelação marcados vivamente em sua pele destroçada. Sentei-me na rocha e apoiei seu dorso em minhas pernas, deixando o resto do corpo deitado no chão. Madalena e as outras mulheres choravam com uma amargura sem limite, ao mesmo tempo que procuravam com o máximo cuidado limpar os seus pés do barro e do sangue. Eu abraçava seu corpo e beijava docemente seu rosto, porém continuava sem poder chorar. Fechei seus olhos como pude fechar aqueles olhos que eu mesma havia aberto para a vida. Depositei um beijo em cada uma de suas pálpebras e outro na sua fronte. Então me lembrei de que ele havia feito um sinal estranho sobre alguns dos moribundos da família e também dos amigos que havia acompanhado nos momentos da morte. Lembrei que aquele sinal era precisamente de uma cruz e me dei conta de que em uma cruz acabara de morrer. Não entendi, mas porém compreendi que havia uma relação entre aquilo e isto. Assim que agora fui eu que lhe fiz o sinal na fronte. Depois o abracei, agarrei-me a ele sem poder soltá-lo, enquanto seus braços caíam pelos lados, rígidos, sem vida. Então tu chegaste, João, com a permissão de Pilatos, que José de Arimateia havia acionado, enquanto Jesus ainda estava vivo no suplício. O próprio José nos cedia sua tumba nova, que ficava bem perto dali, no cemitério que rodeava essa parte da cidade. Quando me viste assim, com meu filho morto entre meus braços, agarrada a ele como um náufrago se agarra ao último pedaço de madeira que resta do barco afundado. Criticastes os outros por me terem deixado voltar, e com a nova autoridade que te dava o fato de ter recebido a incumbência de cuidar de mim, falaste-me com suavidade, porém com firmeza. Vamo-nos, disseste, deixa que elas preparem o cadáver, é hora de voltarmos para casa. Não protestei, não havia derramado uma lágrima sequer e sentia-me flutuando como em uma nuvem, sem entender o que se passava, sem poder explicar a mim mesma que eu fazia ali, viva, enquanto ele, o sentido da minha vida, estava morto. Quem sabe aquela tarde eu estivesse roçando as raias da loucura, mas creio que não era isso, porque depois tive ocasião de entender o que estava acontecendo comigo. Beijei-o pela última vez e lembro que lhe disse sem saber porquê: filho, até breve, não estás só. Não te preocupes, tudo vai sair bem. Amo-te muito. Até breve, meu amor. Filho meu, até breve. Ao ouvir-me, todos, inclusive tu, redobraram seus prantos. Sem dúvida, pensastes que eu estava louca, porque não tinha sentido nada do que estava dizendo. Tampouco eu sabia o que dizia, porém era minha alma que falava, não minha cabeça. Era já tarde demais para ir a Betânia. Havia pouca luz, o sábado começava e eu não tinha forças para caminhar, nem era conveniente nos colocarmos a caminho. Por isso levaste-me à casa de Nicodemos, que se havia oferecido para dar alojamento a todos até que o sábado passasse. Estava assustado pelo que pudesse ocorrer com todos, temendo que após matar Jesus,
quisessem acabar com todos os seus discípulos, inclusive ele mesmo, ainda que não era um dos mais visados. Porém, comigo foi muito amável, assim como sua mulher. Com grande solicitude me acompanharam até o quarto que me destinaram, e uma criada me ajudou a tirar a roupa e a me banhar. Depois deitei. Eles ficaram celebrando a ceia da Páscoa. Por mais que o ambiente fosse de dor e não de festa, na cama, sem poder dormir nem chorar, parecia estar flutuando fora de mim. O mais estranho era que eu sabia que meu filho estava morto, porém tinha a sensação de que não estava. Certamente não mantinha com ele a comunhão que se havia estabelecido durante as últimas horas, desde que partiu de Betânia para celebrar a Páscoa com seus discípulos. Mas às vezes eu o sentia ali, de alguma maneira, e isto me desconcertava terrivelmente. Queria rezar, falar com ele e não podia. Foi então quando me voltei a Deus e pela primeira vez em minha vida perguntei-lhe por quê. E perguntei-lhe também onde estava meu filho, o que aconteceu com ele e o que iria acontecer. Não me interessava nada do que preocupava a vós, se era ou não o Messias, se sua morte significava que toda a sua pregação era falsa e que Deus não estava com ele. A mim importava a pessoa de meu filho, antes de tudo, antes de sua mensagem, antes de sua missão. Não porque não desse valor a essas coisas. Eu amava Jesus, vós amáveis sua ideia, aquilo que ele representava, porém não a sua pessoa. Por isso estáveis em crise, escandalizados e assustados. Eu só estava interessada em saber no que havia sido dele. E por que não podia senti-lo, como morto nem como vivo? Notei que Deus se fazia presente em mim, pouco a pouco, docemente, com amor de esposo e com amor de pai e ainda quase com amor de mãe. Me tranquilizava e me pedia paciência. Tudo vai bem, senti que me dizia. Continua tendo fé naquilo que nosso filho te disse. Agora falta pouco. Sussurrava aos ouvidos do meu coração, e então lembrei-me de que meu filho havia insistido em sua ressurreição. Portanto, continuava vivo em algum lugar que eu ignorava e que dificultava que o sentisse perto de mim, como até então. Porém, estava vivo, de alguma maneira ainda estava, porque eu não conseguia sentir que estava morto. Essa era a causa pela qual, apesar de tudo que havia visto, eu não me submergi no abismo da dor e do desespero que aprisionara todos vós. Não poderia fazer isso, por mais que o desejasse, inclusive precisasse, para me desafogar e descarregar enorme tensão. Não podia, porque alguma coisa em meu interior me empurrava para cima e me dizia que a realidade era diferente daquilo que as aparências mostravam. A certeza de que meu filho estava vivo me tranquilizou enormemente, ao ponto de o coração bater mais forte, quase com alegria. Foi quando o cansaço se apoderou de mim definitivamente e adormeci. Dormi durante quase o sábado inteiro. Era já a 6ª quando despertei. A casa estava calma. Raquel, a mulher de nosso amigo, sorriu quando me viu aparecer no salão da casa. Em seguida, suas criadas me atenderam. Eu queria sair para descobrir o que havia acontecido com meu filho, porém me fizeram compreender que ainda era sábado. Não era conveniente que saísse de casa, podia encontrar-me com algum fanático que não respeitasse minha idade nem minha condição de mulher. Disseram também que os demais haviam feito o mesmo e que agora todos descansavam. Mas as mulheres ficaram de ir à sepultura logo que pois por causa da pressa não tinham podido fazer mais do que o imprescindível.
Disseram-me que, por ordem de Pilatos e ao rogo dos sacerdotes, uns soldados velavam o cadáver e que não havia risco algum de que este pudesse ser maltratado por seus inimigos. Raquel foi muito amável e carinhosa comigo. Acompanhada por ela, comi alguma coisa e logo lhe pedi permissão para retirar-me de novo para o quarto, à espera de que passasse as horas e pudesse eu também ir ao sepulcro assim que amanhecesse. Quando me encontrei de novo a sós, ajoelhei e comecei a rezar. Minha oração, jamais serena, só podia ser uma, também estranha, mas que não podia mudar. Se na noite anterior me atrevera a fazer-lhe perguntas, agora só sentia a necessidade imperiosa de dar-lhe graças. Agradeço, Senhor, porque me deixaste tê-lo. Agradeço por haver me permitido ser sua mãe e desfrutar dele tantos anos. Agradeço por ter podido viver a seu lado, recebendo dele ternura e mais ternura. Quem sou eu? E quem era eu para receber esse extraordinário presente? Agradeço porque ele me ensinou a chamar-te de pai. Agradeço porque pude alimentá-lo, abraçá-lo, protegê-lo e educá-lo. Agradeço porque pude sacrificar-me por ele, lutar por ele, sofrer por ele. Agradeço porque, inclusive no momento final, pude ser-lhe útil e apoiá-lo nessa luta extraordinária que ainda não compreendo, mas que foi objeto da sua vida e de sua missão. E agradeço por fim e acima de tudo porque sei que está vivo, ainda que agora o sinta distante, e porque vai voltar, porque vai ressuscitar, e porque vou estar com ele de novo. E porque algum dia poderemos estar juntos para sempre. Perdoa-me que não te agradeça por tantas outras coisas, por ti mesmo, por tudo e o mais que recebi de teu amor. Mas é que agora sinto a necessidade de dizer-te só isso. Agradeço por Jesus, porque é meu filho, porque pude conhecê-lo, porque pude ajudá-lo e porque não está morto e sim vivo. E enquanto dizia a Deus tudo isso, chorei. Começou a sair de dentro de mim toda aquela angústia contida, de uma maneira tranquila, como uma chuva que cai sem causar destruição nos campos. Rezando e chorando, de joelhos junto à cama, voltei a adormecer. A cabeça e os braços sobre o leito. Não sei quantas horas estive assim. Só me lembro que, igual a 34 anos antes, senti de repente que havia alguém no quarto e despertei sobressaltada. Era já noite fechada e, sem dúvida, tinha a sensação de que uma luz extraordinária brilhava ao meu redor, ainda que tudo continuasse às escuras. Então ouvi. Não precisei perguntar quem era. Não tive a menor dúvida. Ali estava e era ele, esperando que eu despertasse e velando meu sono. Filho, gritei e me lancei em seus braços. Mãe, disse-me, enquanto passava a mão por meu cabelo em desordem. Tranquiliza-te, já aconteceu tudo. Estou de novo aqui contigo. Então me beijou. Asseguro-te, João, que era ele e que eram seus braços, seus beijos, sua voz, seu olhar. Não me perguntes se parecia ou não, se tinha os mesmos traços ou se havia algo diferente. Não me detive a pensar e a comparar com o que havia em minha memória. Era ele, sem dúvida alguma, porém não como fantasma, e sim bem real, tão real que o estava abraçando e ele passava os dedos por meu rosto molhado e beijava meus olhos cheios de lágrimas. Vencemos, mãe, vencemos. Enfim, derrotamos o maligno. Finalmente a morte está proscrita. A batalha foi dura e angustiante, mas a vitória é nossa e é definitiva.
Também tu tiveste parte nela, embora tenha sido através do Pai, de mim e do Espírito. Não sabes quanto me ajudou a tua fortaleza e como me consolou ver-te ali, junto à cruz, cheia de fé e de esperança. O Pai quis se ocultar, embora nunca tenha me deixado realmente sozinho. Não permitiu que me faltasse o que não se nega a nenhum ser humano, o consolo de mãe, o apoio daquela que lhe deu a vida. Por isso e pelo que ocorreu no princípio, chamar-te-ão bem-aventurada todas as gerações, e serão muitos os que elevarão a ti seus olhos e suas próprias amarguras, quando estiverem cravados em suas cruzes, para que os console. Ainda estivemos juntos muito tempo, João, sentados os dois na cama, às vezes abraçados, outras vezes com as mãos entrelaçadas, em silêncio e desfrutando da mútua companhia. E também falando. Depois, quando já começava a clarear, despediu-se de mim. Vou ver Madalena e as outras, disse-me. É hora de começar tudo de novo. Fica tranquila, ajuda-as a superar o medo e não deixes de rezar, porque nada do que peças ao Pai te será negado. Concluiu, me deu um grande e definitivo abraço e um último beijo. Partiu como viera, sem o menor ruído, sem ser notado. Pela janela entrou um sopro de ar fresco e suave. Eu ainda permaneci ali sentada na cama durante muito tempo. Sentia-me aturdida, estranha, tranquila, plena. Não podia pensar, não podia tirar conclusões, não podia quase nem rezar. Somente podia recordar suas palavras, sua presença ao meu lado, seu abraço, seus beijos, lembrar que estava vivo e deixar que lentamente as lágrimas se derramassem por minha face. Lágrimas de desafogo, de gratidão e também de triunfo.